Fala galera, nós continuamos agora o nosso estudo de processo penal, estudando aqui hoje a ação penal e nós vamos enfrentar a partir de então as questões. Vamos começar agora a praticar aquilo que nós estudamos. E a gente vai para a primeira questão agora, olha só, trabalhando aí com a situação da Lívia. E aí eu sempre combino, dê um pause, leia a questão, tente encontrar uma resposta e aí depois a gente continua, tudo bem? Então faça isso, dê um pause, leia a questão, tente a resposta e depois você me ouve, tudo bem? Vamos lá. Olivia, insatisfeita com o fim do relacionamento, olha só, insatisfeita com o fim do relacionamento, ela, do amoroso com Pedro, vai até a casa deste na companhia de amiga Carla e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência nas quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Mas olha, quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminosa. O bom aqui é que a questão ela mostra para você que a ação é mediante ação penal privada, o crime de dano. Diante disso, Pedro opta por propor uma queixa em face da Carla pela prática do crime de dano, já que nunca mantivera boa relação. E ele é amiga, né? E ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a Lívia, liga para ela, diz que não foi nada, que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Olha só, grande Pedro. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para fazer a consultoria jurídica. Considerando as afirmações narradas, o advogado deve esclarecer que ocorreu renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla, renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida em relação a Carla, perempção em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla, e perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida antes, olha só, antes apenas em relação a Carla. E aí, meus amigos, nós estamos diante do estudo aqui da renúncia, tá? Aqui essa questão envolveu três institutos: renúncia, perempção e o perdão. Grava uma coisa: antes de oferecer a queixa é renúncia. Antes de oferecer a queixa é renúncia. Depois de oferecida a queixa, no processo é perdão. Tudo bem? Aqui foi antes. Tudo bem. Outra coisa, perempção, gente, tem a ver quando a pessoa desiste do meio processo. Está lá no artigo 60 do Código de Processo Penal. Deixa de acompanhar o processo, se manifesta de forma diferente, pede absolvição na ação penal privada, lá nas alegações finais, o juiz não tem como condenar. Morre e passa 60 dias sem ninguém assumir o processo. Então isso é perempção. Olha o artigo 60 do Código de Processo Penal. Aqui não. O que nós temos aqui é a renúncia. E a renúncia, gente, o artigo 49, olha o que ele diz. Que a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores, a todos vai se estender. Então, no momento que Pedro foi lá e perdoou a Lívia, ele também estava ali, né, na verdade, renunciando ao direito de queixa em relação a Lívia, ele acabou por renunciar também o direito a Carla, porque a renúncia em relação a um, diz o artigo 49 do CPP, a todos se estende, a todos vai se estender. Então essa é a nossa resposta, você pode conferir aí, ó, olha só, letra A renúncia em relação a Lívia não é perdão, renúncia, porque é antes de oferecer a queixa, de modo que ela não deve ser recebida em relação a Carla, porque a renúncia em relação a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, a todos se estenderá. Muito bem? Então isso é a nossa primeira questão aí que nós temos para enfrentar a respeito do tema. Vamos para a segunda questão. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime, né? De difamação. Difamação é um crime contra a honra, em razão das suas funções. Olha que isso vai ser importante. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado o inquérito para investigar o crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo,
a autoridade policial conclui pela prática delitiva da difamação, majorada por ser um contra funcionário público, em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago então procura o seu advogado e informa a este as conclusões um mês após os fatos. Tudo bem. Considerando apenas informações, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá esclarecer que dê um pause, analise a questão, veja a resposta e volta aqui comigo. Tudo bem? Já deu pause? Já retornou a questão? Então, olha só. Então, vamos lá observar. Gente, aqui nós temos que observar que tem um crime contra a honra, contra um funcionário público no exercício das suas funções. São essas três coisas que você tem que saber. É um crime contra a honra, ou ele é funcionário público e ele está no exercício das funções. Isso é fundamental para nós encontrarmos a resposta. Tudo bem? Porque se for só um crime contra a honra, a regra é ação penal privada. Se for só um crime contra a honra contra o funcionário público, também não tem nada a ver, só ação penal privada. Agora a questão é que é crime contra a honra contra o funcionário público no exercício das suas funções, conexo com as suas funções. Opa, agora nós precisamos prestar atenção. Porque, na verdade, o que a questão está querendo saber aqui é se você conhece a súmula 714 do STF, que ela diz que é concorrente à legitimidade, olha só, do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, claro, para ação penal por crime contra a honra do servidor público no exercício das funções. Olha só, gente. Olha a resposta da questão aí. Viu? A súmula te dá a resposta. Eu vou só te dar mais uma dica também. Sabe qual é? Toda vez, minha gente, que a gente consegue entender aqui na questão que está escrito assim, ó, de acordo com a jurisprudência do STF, tá vendo ali, ó, no finalzinho do enunciado, de acordo com a jurisprudência do STF. Minha gente, eu vou contar uma coisa para vocês. É grande a chance de estarmos diante de uma súmula. A fim de exame de ordem é isso. Quando fala de acordo com a jurisprudência, ele está dizendo assim, ei, tu sabe a súmula? E aí nós temos que lembrar da súmula 714. Nós já conversamos na parte teórica, mas aqui eu reviso com vocês. Quando nós estamos diante, olha só, de um crime em que envolve a ação penal pública privada e esse dilema de funcionário público em razão, ele pode escolher. Ou ele vai oferecer a queixa, porque essa é a regra geral, ou ele pode representar o Ministério Público. Agora, essa questão é perfeita para você lembrar de uma coisa. O Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia. Não é. E outra coisa que a gente já conversou. Quando ele vai no Ministério Público, ele não pode mais oferecer a queixa. Ou um ou outro, tá? Preclusão consumativa. Então vamos lá, ver a resposta. Olha só, Tiago pode optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado, ou oferecer representação ao Ministério Público. Aí, olha só, para que seja analisada, gostei dessa resposta, analisada a possibilidade de oferecimento de denúncia. Não quer dizer que o Ministério Público vai oferecer, não está nada certo aí, tudo bem? Vamos observar a questão 2, aí a letra A. Caberá ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João após a representação do ofendido, mas Tiago não pode optar por... ele pode optar, tá? Caberá a Tiago, assistido por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo optar pela representação do Ministério Público, também não fecha. A letra D. Caberá ao Ministério Público oferecer denúncia, independente da vontade do Tiago, não tem como, tá? Então, vou mostrar mais uma vez a súmula 714, tá? Que é aquela que te dá a resposta para que você possa aqui perfeitamente examinar e enfrentar esse raciocínio, tudo bem? Então, não esqueça disso, isso é muito importante para o seu conhecimento. Estou aqui torcendo para que você fique ligado nisso, tá bom? Vamos lá, vamos para a terceira questão. É a nossa terceira questão, olha só. No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto. Olha só, ele tinha uma relação íntima de afeto com a Lu. Na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Carla e Regina, as duas amiguinhas estavam lá. E aí o que acontece? Ele chegou, ele ofereceu lá, olhou para a menina, e aí o que acontece? Carla e Regina já alterada em razão da cachaça, Olha só. Levando Leandro com ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão. Olha, agora ele vai discutir. E desfere socos em sua face.
Carla Regina vem em defesa da amiga, mas descontrolado, Leandro também agride as amigas, esse Leandro, causando lesões corporais leves nas três. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para casa. Após exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver a Leandro responsabilizado criminalmente. Em razão, as demais lesadas não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações, mas testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o Ministério Público, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando a prática de 3 crimes de lesão de corporal leve. Em 3 crimes de lesão corporal leve. Meus amigos, aqui vocês precisam prestar atenção. Por quê? Porque é o seguinte, você percebe que a questão, ela te dá uma resposta. Ela fala o seguinte, olha, quando nós estivermos, né? Olha só, quando nós estivermos diante de uma violência envolvendo, né? Olha só, envolvendo crimes que tenha violência doméstica, aqui é necessário você ter um cuidado. Aqui é importante que você tenha um grande cuidado. Por quê, meus amigos? Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, quando nós falamos relacionados à lesão corporal, quando nós falamos da lesão corporal, você deve estar antenado aí, você deve lembrar que o crime de lesão corporal, quando é leve ou culposa, ele trabalha, tá? Quando é leve ou culposa, ele trabalha pelo artigo 88. Dá uma olhadinha no artigo 88, por favor, tá? Dá uma olhadinha no artigo 88 aí da Lei 9.099, que ele vai dizer o seguinte para você. Artigo 88 da Lei 9.099, a Lei do Juizado. Vai dizer que quando for lesão corporal leve ou culposa, uma das duas tem que ter representação, tá? Então, cuidado com isso, está no artigo 88 da Lei 9.099. Então, olha só. A lei das hipóteses do Código Penal, ela vai dizer, da legislação, dependerá de representação, ação penal relativa a crimes de lesões corporais leves ou culposas. Então, esse aqui é mais ou menos o raciocínio que tem que ser construído. Então, olha só, ele praticou, se você observar a questão, vou colocar aí para você dar mais uma olhadinha, olha só, ele praticou contra lá as 3, Carla Regina, alterado, ele vai lá e discute 10 fere socos. Né? E olha só, elas nem vão atrás, né? Após o exame, que verifica ali lesão leve, o que acontece? Lesão leve, tá bom? Então olha só, elas vão embora, não representam. E Luciana diz que não quer nada. Só que aqui a gente tem que ter um detalhe, gente. Para as 2 amigas, vai vigorar o artigo 88 da Lei de 9.099. Tem que ter representação. Se não tiver representação, não tem apuração do crime. Só que é o seguinte, para a Luciana, a conversa é diferente. Porque para ela, como teve uma relação íntima de afeto, nós verificamos o contexto da violência doméstica, aqui a ação penal pública tem que ser incondicionada. O STF já fortaleceu isso, já tem tese há mais de 10 anos. Eu citei até na aula teórica ali um julgado mais recente que foi uma reclamação, que inclusive foi confirmada que até lesão culposa, ela é incondicionada. E eu tenho uma súmula do STJ que eu mostro para vocês, que ela diz, a súmula 542 do STJ, a ação penal relativa, olha só, a ação penal, presta atenção nisso, relativa ao crime de lesão corporal, resultante da violência doméstica contra a mulher, é pública incondicionada. Pública o quê, gente? Incondicionada. Presta atenção nisso. Então, olha só, não poderá buscar rejeição da denúncia, olha só, a defesa do Leandro, é um crime praticado contra a Luciana. Por quê? Porque aqui é a ação penal pública incondicionada. Mas ele pode pleitear a rejeição quanto aos delitos praticados contra a Carla Regina? Sim, porque falta o quê, gente? A condição de procedibilidade. Falta aqui a representação que está prevista, que está sendo exigida pelo artigo 88 da Lei 9.099. Então, esse é o estudo que tem que existir quando nós tratarmos aqui da questão 3 que nós estamos enfrentando. Vamos para a questão 4, tá? Vamos para a questão 4, e aí nós vamos ver lá. Carlos foi indiciado pela prática do crime de lesão corporal grave, que teria como vítima Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou um relatório conclusivo,
e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor, com atribuição, concluiu que não existiu indício de autoria e materialidade, razão pela qual requereu arquivamento. Olha só, o promotor, com atribuição, concluiu que não existiu indício de autoria e materialidade e requereu arquivamento. Inconformado com a manifestação, Jorge vai lá e contrata um advogado e propõe ação penal privada subsidiária da pública. Olha o que ele faz. Ele vai lá e ele não oferece, né? Olha só, ele vai lá e não oferece, diz que não tem nada, que não é crime, etc. E aí ele pega, ele deixa isso para lá, vai embora, não oferece a denúncia, e aí o que acontece? As pessoas agora, né, a vítima, entre aspas, vai lá e pede agora para o advogado, né, propor a ação, pede para o advogado propor a ação. Só que é o seguinte, olha só que aqui é o seguinte, meu irmão, que você tem que prestar atenção. O Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele não foi inerte. O Ministério Público aqui, ele não foi irresponsável. Não. Nesse caso aqui, o Ministério Público atuou, tá, minha gente? O Ministério Público, ele atuou. Ele atuou, ele fez a atuação, olha só, a compreensão dele, que ele tem a opinião delicte, foi de que aqui não tem crime, eu vou pedir o arquivamento. E acabou. Será que ele poderia, nesse caso, o ofendido ali, entre aspas, propor ação penal? Não pode. Olha o que diz o artigo 29 do Código de Processo Penal. Artigo 29. Dá um pause e procura aí, joga no Google. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação pública se essa ação penal pública não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar, olha só, repudiar e oferecer. Mas olha só, gente, se nesse caso aqui o Ministério Público, olha só, deixar de funcionar, deixar de atuar, não é o caso aqui, porque aqui o Ministério Público ele atuou, ele deu a sua opinião, só que ele disse que não tem crime, então é para ser arquivado. Então não houve inércia, razão pela qual nós temos que tratar essa situação como uma impossibilidade, né? Olha só, de queixa-crime, o judiciário deve rejeitar, né, o magistrado, pois não houve inércia do Ministério Público. É a questão aí que é a letra C. Você pode perceber que a letra C contempla essa resposta. Olha o que diz a A. Caso seja recebida, não tem como, né? Não tem como. Não tem como também a letra B. E a letra D fala que a queixa deve ser rejeitada, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada não foi recepcionado pela Constituição. Calma, é muita viagem, claro que foi, né? Temos ali o artigo 29, não temos nenhuma dificuldade quanto a isso, tudo bem? Então, é só para você ficar ligado. Só uma dica, tá? Que a ação penal aqui privada, essa aqui que é subsidiária da pública, não esquece que você começa a contar os prazos de 6 meses do dia seguinte ao que termina o prazo do MP. Aí tem um prazo concorrente, porque o MP, tanto como o ofendido, podem oferecer a inicial, denúncia ou queixa, mas que quando der 6 meses, aí volta para o Ministério Público até prescrever. E a vítima agora não pode mais fazer nada. Tudo bem? Então a vítima não pode, é só por 6 meses já volta de novo para o MP. Então só esse macetezinho é para você não ficar esquecendo do artigo 29 lá do nosso Código de Processo Penal. Dá uma lida, dá um pause. Lá você pode parar, ler. A leitura vai te ajudar na memória. Você não vai ter dificuldade quanto a isso. Fábio, olha só, o Fábio agora, a vítima de calúnia realizada por Renato e Abel, decide mover a ação penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação, os autos são encaminhados ao Ministério Público, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada movida apenas em face do Renato, para prosseguir em face de Abel. Então olha só, Fábio foi vítima de uma calúnia, foi realizada por Renato e Abel, quer propor, né, oferecer a queixa-crime em face de ambos. Depois que a juíza, olha só, vai para o Ministério Público e Fábio pretende agora desistir. Ele pode? Pode. O Ministério Público não pode, ele pode. E aí o que acontece? Quer continuar apenas em face de Renato, né? Então, olha só, quer desistir em face de Renato e continuar em frente a Abel. Ele pode fazer isso? E aí, meus amigos, ele pode? A ação penal privada ela é indivisível. Ele pode desistir, mas se ele desistir com um, gente, ele vai ter que desistir de todos, tá? E aí, só para
lembrar, se ele já ofereceu a queixa, não é mais renúncia, é perdão, macete. Antes da queixa, renúncia. Depois da queixa, perdão. Então, olha só, vamos ver o que diz o Código de Processo Penal? Olha o que ele fala. A queixa-crime contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo a todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Olha só, indivisibilidade. Não pode ficar, eu vou oferecer contra tu, não. Não. Ou é contra todo mundo ou contra ninguém. A renúncia a esse direito de queixa, olha só, em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Ah, mas Elon, mas já foi aqui a situação que tu está me falando, que já tinha oferecido a queixa, então aqui é o perdão. Leia o que está dizendo o artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveita a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação àquele que recusar. Agora, claro que não haverá efeito ao que recusar. Tudo bem? Então, olha só, vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta que diz aqui a questão número 5. Fábio, vítima de calúnia, realizada por Renato, né? Ele quer parar contra Renato, quer continuar contra Abel. Vamos lá. A ação penal privada é divisível. Não é. A ação penal privada é indivisível. Está lá no 48. Fábio pode desistir da ação penal, é apenas e fácil. Não pode. O Ministério Público vai ficar de olho. A ação penal privada é indivisível. Gostei, está no 48. Logo, Fábio não pode desistir da ação em apenas um. Não. Se ele quiser desistir, tem que desistir em todo mundo. Letra C. A ação penal privada é obrigatória. Não, a ação penal privada, gente, é o princípio da oportunidade, conveniência. Você escolhe se quer apurar ou não, tá? Então, não. A obrigatoriedade é um princípio da ação penal pública. É do Ministério Público esse princípio. Aí o que ele quer dizer é que o Ministério Público é obrigado a agir diante de um crime, tá? Em regra, é oferecer denúncia, mas tem hoje outros mecanismos, como, por exemplo, a ação ao acordo de não persecução criminal, a transação penal e então, outros meios aí para tentar negociar, né? Oferecer denúncia e já pedir a suspensão do processo. Né? Então, olha só, existem outros meios. Letra D, a ação penal privada é indisponível. Claro que ela é disponível, tá? Tanto que o Fábio pode desistir. Só que se ele desistir em relação a um, ele tem que desistir em relação a todos. Então, olha só, a letra B, a ação penal é indivisível. E aí você pode ler os artigos 48, 49, até o 50. Lê o 50 que está no caminho, lê o 51 também, que vão te ajudar a responder essa questão. Muito bem? Vamos para a questão 6, ela ficou um pouco grandinha, tá? Espero que você consiga ler aí, né? Então, olha só, me perdoe, né? Olha só, após uma partida de futebol amador realizada em 3 de maio de 2018, o atleta André se desentendeu com os jogadores da equipe adversária. Ao final do jogo, dirigiu seu estacionamento e encontrou em seu carro um bilhete anônimo em que constava diversas ofensas à sua honra. Em 28 de junho de 2018, a André encontrou um dos jogadores da equipe adversária, Marcelo, que lhe confessou a autoria do bilhete, ressaltando que Luiz e Rogério também estavam envolvidos na ofensa. André, em 17 de novembro de 2018, procurou o seu advogado, apresentando todas as provas do crime, manifestando seu interesse em apresentar queixa-crime contra os 3 autores do fato. 3 autores do fato. Diante disso, bora ver o prazo? Olha só, o prazo começa a contar, gente, os 6 meses do dia do conhecimento do autor do fato. Então foi dia 28 de junho. Essa é a primeira pegadinha, né? Olha só. Então vamos lá. Apresentou em 14 de dezembro, tá indo no prazo, tudo bem. Queixa-crime em face de Luiz, Rogério e Marcelo, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia e injúria. Após o recebimento da queixa-crime pelo magistrado, o André se arrependeu de ter buscado a responsabilidade do Marcelo. Poxa, o Marcelo foi o X9, né? Então, olha só. Tendo visto que esse descobriu a autoria em decorrência disso. Em decorrência dele ser o fornecedor ali, né? Ter fornecido informação. Diante disso, comparece à residência do Marcelo, informa seu arrependimento, afirma não ter interesse em vê-lo responsabilizado criminalmente e o convida para a festa de aniversário de sua filha. Fez tudo, né? Que bonito. Sendo a conversa toda registrada em mídia audiovisual. Considerando as informações narradas, é correto afirmar que o advogado do querelado poderá dar um pause, responde a questão e me diz aqui. E aí, o que você diz aí? Dá uma olhadinha, tenta responder.
E aí, o que vocês me disseram? Acharam a resposta? Vamos lá? Então, olha só. Minha gente, volta aqui comigo. O que aconteceu? O rapaz fez as pazes, né, gente? Ele foi lá, ofereceu, fez tudo, mas depois ele quis ali, deixar pra lá isso. Gente, olha só. Eu quero que você preste atenção no seguinte. O perdão concedido a um dos querelados, eu já falei, aproveita a todos, sem que produza, claro que feito aquele que não vai aceitar. Então, qual é a situação jurídica que nós temos aqui? A situação a ser enfrentada é que essa atitude aqui do André, que ele se desentende, depois ele vai perdoar um, tem que alcançar os outros. E eu quero lembrar uma coisa, que o perdão ele não precisa ser no processo. Se você observar o Código de Processo Penal, vai lá no artigo 56. O artigo 56 ele diz que é possível o perdão extrajudicial. Perdão extrajudicial, que é o caso que nós estamos enfrentando aqui. Então, diante desse perdão que foi feito, olha só, perdão extrajudicial, nós vamos encontrar a possibilidade da extinção da punibilidade. Olha o que diz a letra A. Letra A. Questionar o recebimento da queixa com fundamento na ocorrência da decadência. Não, decadência não. Por quê? Porque 6 meses você só começa a contar do dia do conhecimento do autor do fato. Ele conheceu dia 28 de junho e ofereceu a queixa 14 de dezembro. Está tudo certo. Buscar a extinção da punibilidade dos 3 diante da renúncia ao exercício. Não, renúncia tem que ser antes a que ele ofereceu a queixa, depois que ele mudou de ideia. Então isso é perdão. C. Buscar a extinção da punibilidade de Marcelo, mas não de Luiz e Rogério, em razão da renúncia ao exercício. Não, nós já vimos que a ação penal pública privada ela é indivisível, perdão em relação a um a todos alcança. Então, letra D. Buscar a extinção da punibilidade dos 3 querelados, caso concordem, diante do perdão oferecido a Marcelo por parte de André, deverá ser estendido aos demais coautores, tá? Então dá uma olhadinha sempre na indivisibilidade, sempre na renúncia, sempre no perdão, e lembra que o perdão pode ser extrajudicial. Tanto que filmaram ele lá na festinha e etc, fazendo as pazes, e aí você tem que retrabalhar isso, né? Retrabalhar essa questão para que não possa ser esquecida. A gente pode agora ir para a última questão, nossa aulinha de hoje, né? Nosso bate-papo. Então olha só, Flávio apresentou ali por meio do advogado queixa-crime em desfavor do Gabriel, vulgo Russinho. Olha só, gostei. Imputando-lhe a prática do crime de calúnia, pois Gabriel teria imputado falsamente a Flávia a prática da contravenção penal. Já estou vendo aí, tá? Vocês querem responder? Eu dou um pause, né? Dá um pause aí, responde, depois volta aqui comigo. Faz isso. Que eu fico me segurando aqui. Então, Flávio vai apresenta aí, né, por meio do advogado, queixa, crime de favor, olha só, Russinho, imputa-lhe a prática de calúnia, pois teria imputado contravenção. Na inicial acusatória, assinada exclusivamente pelo advogado, tá? Consta como querelado apenas o primeiro nome do Gabriel. O Russinho, tá. O apelido pelo qual é conhecido, tá. Suas características físicas e seu local de trabalho. Tudo bem, tendo visto que Flávio e sua defesa não identificaram a completa qualificação dele. Tá certo? Tá. Se não tiver o nome, mas tem como identificar. Características físicas, apelido, onde trabalha, tá bom. Tendo em vista que Flávio e sua defesa não sabiam, né? Tá bom. A peça inaugural não indicou o rol de testemunhas, era bom ter indicado, né? Mas apenas acostou prova documental que confirmava a existência do crime. Tá bom. Vamos lá. Ademais, agora eu quero saber a testemunha, né? Mas vamos lá. Ademais, foi acostada ao procedimento a procuração de Flávio. Opa, tudo bem. Já que ele não assinou a queixa, ele tinha que ter procuração. A favor do advogado, na qual consta apenas o nome completo de Flávio, tá certo? Seus dados, tá certo? Além de poderes especiais para propor a queixa crime que se faz pertinente. Após a citação do Gabriel em seu local de trabalho para se manifestar, considerando apenas informações expostas, o que a defesa dele tem que fazer, né, do querelado aqui, diante dessa queixa-crime para requerer a rejeição. A rejeição. Meus amigos, é um detalhe que é muito importante, muito, muito, muito. Quando é queixa-crime, meus amigos, tem que ter procurador especial. Tem que ter o nome do querelante, e tem que ter a menção do fato criminoso. Foi aqui que o advogado marcou. Foi aqui que ele errou. Olha só, vamos lá para o artigo 44 do Código de Processo Penal. A queixa pode ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante, tudo certo? A menção do fato criminoso, olha aqui, tá tudo marcadinho, pinta assim no teu vademecum. Procurador com efeitos especiais,
poderes especiais, nome do querelante no instrumento de mandato e a menção do fato criminoso, salvo citado esclarecimento depender de diligência. Era o caso do nome. Ele mostrou, ele fez todas as diligências, então isso aí tudo certo. Mas ele esqueceu de quê, gente? O nome do querelante, né, que ele não colocou, mas o mais importante, esqueceu a menção do fato criminoso. Não pode, né? Então por que tem que fazer isso? Para livrar o advogado. O advogado está dizendo assim, cara, eu estou só fazendo porque ele mandou. Até aqui, ó, eu não estou inventando nada não. Por isso que tem a menção do fato criminoso, para tirar problema para cima do advogado e não tem problema. Falando, eu estou vendendo aqui o peixe que eu comprei, eu estou apenas cumprindo o mandato. E aí é que está o problema, né? Então, olha só, o problemão, problema. Aí são 3 problemas, né? Porque nem falar certo sabe. Então, olha só, sob o fundamento de que não pode ter sido apresentada sem a completa qualificação, é insuficiente características. Não, aqui a gente já tem doutrina de jurisprudência, não sabe dizer o nome, tá? Mas colocar algo que identifica, colocou até o apelido, então tudo certo. Letra B, porque apesar de fornecidas imprescindíveis poderes especiais, tudo bem, não constou ao fato criminoso. Olha só, não esqueceu o fato criminoso. Errou aí. É a letra B a nossa resposta. Vamos ver a C? Porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com os fatos narrados. A tipificação seria vincula a autoridade judicial? Jamais. O que vincula o juiz são os fatos. Dê-me os fatos e eu te darei o direito. Não é a capitulação. Embora, né, tenha a doutrina que venha falar isso, mas não prepondera, não. Tendo em vista que não consta o rol de testemunha. Gente, o rol de testemunha é se possível, né? Se possível. Então, a nossa resposta é a letra B de bola, é a letra B de bola desse nosso estudo aí de processo penal hoje, que foi a ação penal. A gente espera que, de alguma maneira, isso aqui tenha contribuído para a sua rápida revisão. A gente vai se ver lá no teórico, vamos enfrentar com mais força ainda esse assunto, vamos debater mais e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na prova. Final fica ligado no negócio diferencial, o que é renúncia, o que é perdão, tá? O que é a decadência, que são os 6 meses a contar do conhecimento do autor do fato, tudo bem? A subsidiária, 6 meses depois que termina o prazo do MP, e a perempção que está lá no artigo 60 do CPP. Esses estudos aqui te ajudam a extinguir uma queixa-crime, geralmente quando você está na defesa. Grande abraço, Deus te abençoe, um beijo no coração, valeu, fica ligado aí ó, no CPA.